Olá, sejam bem-vindos ao Planista. No último vídeo, o engenheiro Alan Ferreira me pediu para gravar como armar uma obra esconsa e curva dentro do Upland Engineering, e é isso que nós vamos fazer hoje. Antes de iniciar, eu gostaria de convidar todos vocês para o meu próximo webinar, será no dia 10 de agosto às 17h30, onde eu vou falar um pouco sobre BIM na infraestrutura. Então, se você é estudante, engenheiro, calculista, projetista, não perca, esse encontro será muito bacana, eu vou deixar o link aqui na descrição. Bom, eu não tenho nenhum projeto desse tipo em mãos e para criar um exemplo manualmente levaria bastante tempo, né? Mas no Allplan Bridge eu tenho um exemplo aqui de uma ponte curva com seção caixão, balanços sucessivos. Não é o melhor modelo do mundo para uma ponte curva esconsa, mas eu vou transformar essa obra em esconsa. Imaginando que aqui talvez passe algumas pistas de tráfego nesse primeiro vão, aqui no centro talvez um curso da água e do outro lado também mais algumas pistas de tráfego no sentido contrário. Algo como as marginais de São Paulo, né? Como a ponte é curva, não necessariamente as duas extremidades sejam esconsas. E mesmo se elas fossem, provavelmente o ângulo de esconsidade de uma extremidade não seria igual ao da outra. Então, eu vou transformar apenas esse lado direito aqui em esconso. A ideia é que a minha faixa de trânsito já existe aqui embaixo e é exatamente na direção do eixo Y, para cima. Bom, para transformar essa obra em esconsa, eu vou fazer uma pequena modificação nela. Eu vou inserir um trecho reto de 10 metros aqui no final da curva. Então, eu vou diminuir esse arco em 10 metros e agora inserir uma reta de 10 metros. Eu preciso manter o mesmo comprimento da ponte porque os cabos já estão locados. E se eu alterar o comprimento final da ponte, eu teria que mexer também nos cabos. Agora eu vou inserir o ângulo de esconsidade na seção final, que será de 27,93169 e pedir para o Allplan Bridge recalcular o modelo. E ainda falta corrigir a largura dessa seção. Então eu vou abrir a tabela de variações e nessa última seção eu vou definir a largura total como sendo 7 dividido por cosseno de 27,93169 vezes π dividido por 180 e pedir para ele recalcular de novo. Bom, é esse o modelo que nós vamos armar agora no Allplan Engineering. Então eu vou carregar esse modelo lá. Os pilares são um pouco altos para a situação que descrevi, né? Mas com um pouquinho de criatividade eu tenho certeza que você consegue imaginar uma situação melhor que a minha. A ideia do vídeo não é falar sobre a situação, mas sim mostrar a armação, né? Então, vamos lá. Os elementos esconsos, eu tenho duas possibilidades de armar, né? Uma na direção da obra. Então, eu tenho aqui dois trechos com ferros variáveis e um trecho central com os ferros constantes. Ou eu também posso armar no sentido da esconsidade. Dessa maneira que todos os meus ferros são constantes. Isso depende da análise e do dimensionamento. Para calcular um caixão desse tipo, né, esconso, com certeza eu precisaria de um software parrudo de cálculo, como por exemplo o CEngineer. Mas esse assunto eu deixo só para o nosso mestre Jedi do CIA, o engenheiro Rodrigo Couto. Se você tiver interesse, tem diversos vídeos dele aqui no canal também. Bom, no nosso caixão, teoricamente, eu também poderia armar das duas maneiras. Mas para mim tem mais sentido, nesse caso, colocar as barras transversais sempre no sentido do desenvolvimento da laje. Como é bem rápido de fazer, eu vou mostrar das duas maneiras. Então, começando com minhas barras, toda na direção do eixo Y. Eu acabei de criar aqui um corte do caixão. E em cima dele, agora, eu vou projetar o desenho de um ferro transversal. A ideia aqui é criar nesse corte os formatos das minhas barras e depois definir o caminho que elas devem seguir. Então, só exemplificando, eu vou criar também algumas barras longitudinais.
Pronto! Então com isso eu tenho tudo que eu preciso para gerar as armaduras. Eu vou utilizar a ferramenta Sweep Bars Along Path. Então eu seleciono as barras na seção e agora eu clico sobre os caminhos. Na interface aqui eu posso definir os traspassos para as barras longitudinais, o espaçamento das barras transversais. Eu vou deixar como 50 mesmo para ficar mais fácil de ver o que está acontecendo. Bom, aqui estão o modelo 3D das minhas armaduras. Eu vou mostrar agora como eu faria, né? Eu deixei pronto aqui do lado alguns cortes em pontos estratégicos. Então tem um no início, outro no fim, um em cima de cada pilar e um em cada uma das transições. Então da reta para a espiral, da espiral para a curva e por aí vai. E eu deixei também aqui já os formatos dos ferros lançados em cima dos cortes. E a ferramenta que eu vou usar será a mesma, a Sweep Bars Along Path. Mas dessa vez eu vou selecionar todos os meus cortes, um a um. Agora eu pressiono ESC e os caminhos. Nesse caso, eu quero variar a altura dos ferros na alma do meu caixão. Então eu preciso de mais 2 caminhos também. ESC para lançar os ferros. Bom, eu poderia mexer nas configurações, definir trechos com espaçamentos diferentes, mas vamos ver o que aconteceu com os ferros. Bom, para esse ferro da laje inferior, a variação dele ocorre somente na largura da laje. Eu tenho diversos ferros idênticos, né? E alguns com dimensões variáveis, sobre os pilares principalmente. E chegando no trecho esconso, a minha seção também varia, ela meio que rotaciona, né, de E para F. Bom, Alan, eu espero que seja isso que você queria ver. Muito obrigado por participar e quem quiser participar também, ver algo específico, basta fazer como o Alan, comentar, né? Então, eu espero vocês no webinar dia 10 de outubro, às 17h30. O link está na descrição. Muito obrigado por assistir e até a próxima.